Você provavelmente já ouviu falar sobre Freud e também sobre Einstein. E você sabe qual a relação entre os dois? Eu sou a psicóloga Beatriz Florindo e hoje vamos falar sobre relações entre Freud e Einstein. Dois dos maiores pensadores da história moderna mantiveram contato próximo para dialogar sobre o lado destrutivo da humanidade. Em suas respectivas áreas, cada um tentou levantar hipóteses para explicar os motivos da raça humana recorrer à violência sempre. A partir daqui, acompanharemos as relações entre Freud e Einstein e quais respostas encontraram juntos. Existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça da guerra? Abre a carta escrita para Freud por Einstein. O físico recorria ao psicanalista um auxílio para que pudesse compreender, por outras vias, a inclinação destrutiva da humanidade. A partir daí, Freud e Einstein dariam início a uma conversação urgente a respeito do futuro da humanidade. Às vésperas da invasão nazista na Áustria, o documento também questionava como mecanismos de poder sugestionam homens à morte. Porém, Einstein foi além e iniciou o caminho que abordava as diretrizes psíquicas e comportamentais dos indivíduos. O mesmo questiona se poderíamos evoluir a tal ponto de nos tornarmos blindados à psicose do ódio. Freud, por sua vez, respondia às perguntas com base na sua doutrina de vida, respeitando os princípios de cada um. A psicanálise teria as respostas? Freud e Einstein aparentemente mantinham uma relação mútua de respeito com as suas áreas de trabalho. Em algumas passagens, os dois se mostravam abertos a propor questionamentos, acreditando que o outro possa concluir. Einstein procura enfatizar que o homem tende a aprender, em sua essência, um desejo de ódio massivo e destruição. Por causa dessa paixão doentia, uma psicose coletiva tomaria conta das massas e empurraria mais fundo a guerra. Mas aqui apenas um especialista da mente humana, como Freud, teria gabarito de resolver isso na ciência dos instintos humanos. Em busca de encontrar um ponto de elucidação, Einstein saiu de sua zona de conforto e caminhou para áreas que pouco conhecia. Felizmente, ainda que não da forma que esperava, talvez recebeu a sua resposta. A resposta. Einstein pediu uma resposta a respeito do tema sobre a ótica da psicanálise. Freud, por sua vez, indicou que tudo era desencadeado por conta das pulsões do indivíduo. O psicanalista aponta que em muitas pessoas há uma crueldade e agressividade naturais e partes da composição de cada um. Castas, grupos sociais. Freud e Einstein conversavam abertamente a respeito das classes dominantes na construção da sociedade. De acordo com as cartas, as classes dominantes possuíam um interesse doentio em exercer controle sobre os demais. A fome de poder político se mostrava insaciável e inconsequente, de maneira a mostrar um comportamento mais egoísta que o comum. Nisso, uma forma eficaz de aumentar a expansão desse poder era por meio do uso das guerras. Elas se adequavam perfeitamente aos propósitos de aumentar os interesses pessoais de cada pessoa de maneira desumana. Einstein, aliás, se perguntou o que duraria mais, o universo ou a estupidez humana, mas brincando sobre a incerteza do primeiro. Além das guerras, outros embates dolorosos que ajudam nisso eram conflitos advindos da intolerância religiosa, perseguição a qualquer minoria. Nas intervenções
entre Freud e Einstein, o primeiro indicava os motivos pelos quais o ser humano se iniciava a guerra. Mais uma vez, os impulsos tomavam a vez do controle dos indivíduos e empurravam as pessoas ao desastre. Dentre as razões apontou desejo da agressão e destruição, conquista e demonstração de poder. Nas conversas entre Freud e Einstein, o primeiro apontou que o desejo de abraço à guerra faz parte do instinto destrutivo. Com isso, a forma de resolver iria contrapor a ele o eu antagonista, Eros, de maneira a neutralizar sua força. O instinto do amor ajudaria a dar uma solução ao problema final da humanidade. Em suma, Freud indicava que o amor seria a solução para apaziguar a intervenção da guerra. O pai da psicanálise chegou a citar um trecho do Novo Testamento para amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Dessa forma, poderíamos todos nos compartilhar os nossos interesses e fazer a comunhão de sentimentos bons e universais. Para isso, ele propunha um cuidado maior com a educação, que se dava ao homem como mentalidade mais independente. Segundo Freud, esse tipo de educação precisava ser livre de intimidações ou qualquer coerção. Contudo, ele também era consciente de que essa ideia na educação se tratava de uma utopia. Considerações finais. Ao questionarem sobre por que a guerra, Einstein e Freud entraram em um debate filosófico a respeito da construção da moral humana. Embora a psicanálise tenha apontado algumas diretrizes, como as pulsões, a abordagem permaneceu aberta a continuações. Ao mesmo tempo em que temos uma resposta, não conseguimos aplicá-la. Talvez isso faça parte do condicionamento natural do indivíduo, em que ele não se afasta de quem foi educado para ser. Essa parte é explicada pelos aspectos culturais que insistem em repetir padrões de destruição muito arcaicos. Sem a devida convergência, continuaremos a nos mutilar por meio da guerra em suas variadas. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Até mais!